Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao OndaCast, que é o podcast da Onda Autismo, onde nós tratamos de assuntos relacionados ao transtorno do espectro autista, a condição de autismo, sempre buscando explicar e desmistificar sobre esse tema para que cada vez mais pessoas possam entender pelo menos um pouquinho sobre esse assunto. Então já se inscreve aí no canal para não perder nada e acompanha esse episódio aqui com a gente, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. Nos episódios anteriores, quem acompanhou aí já viu que a gente definiu bem o que é o autismo, o que é o transtorno, explicamos algumas características complicadas aí do autismo, sempre tentando simplificar para as pessoas poderem entender, né? Falamos sobre funções executivas, a coerência central, que são pontos chaves aí no autismo e que nem sempre são muito falados. Mas agora nós vamos falar sobre algumas características nas diferentes fases do desenvolvimento. E começando, claro, pelas características em crianças. Claro que não vamos falar todas as características, porque até nem teria como, mas vamos listar aqui algumas das principais para a gente começar a entender como se manifesta nas pessoas autistas essa condição do transtorno. Em primeiro, então, que a gente pode citar, e talvez seja uma das mais conhecidas e mais faladas, é a falta do contato visual. Essa característica já pode ser vista muitas vezes, desde muito cedo, desde a amamentação, por exemplo, quando a criança não mantém um contato visual com a mãe no momento ali de amamentar. Então, como eu disse, essa característica se apresenta desde muito cedo e ela persiste na infância, inclusive dificultando o aprendizado, porque a criança não consegue fazer os movimentos de imitação que fazem parte do aprendizado da criança. Então, existem maneiras terapêuticas de treinar esse contato visual para que a criança possa ter uma facilidade maior no aprendizado. Aqui tem um ponto importante que eu gosto de frisar, que há uma confusão, ou uma certa confusão, quando a gente fala dessa questão do contato visual, do olhar nos olhos. Aqui é importante separar. Então eu, como uma pessoa adulta, eu ainda apresento essa dificuldade de olhar nos olhos. Mas para mim, isso é uma questão que agora, nessa fase de desenvolvimento, não vai influenciar tanto no meu aprendizado. É mais uma questão de senso comum, do social, de que as pessoas neurotípicas meio que insistem nesse contato visual, até julgam a pessoa às vezes pela falta do contato visual. Mas lá na criança é super importante esse contato visual, porque como eu disse, faz parte do processo de aprendizado. Então quando a gente fala assim, será que tem necessidade da pessoa autista olhar mesmo nos olhos? Depende de quem a gente está falando, de que fase de desenvolvimento que a gente está falando. Então para uma criança é sim muito importante e tem maneiras de a gente treinar isso sem forçar a criança, sem desrespeitar a criança, mas que possa desenvolver melhor as habilidades dela. Então, pensando no bem da própria criança. Depois, quando adolescente, quando adulto, pode ser que a pessoa não olhe nos olhos, não goste de olhar nos olhos, ou não se sinta tão à vontade, e também não é tão necessário assim. Então, é importante fazer essa divisão aqui. Outra questão importante é a de não atender quando é chamado, ou quando é chamado pelo nome. Isso também se dá por questões do autismo. Muitos pais de crianças autistas até vão procurar um primeiro atendimento médico achando que a criança tem algum problema de audição, achando que a criança possa ser surda, porque chama a criança e ela não olha, ela não atende. É como se ela realmente não escutasse, mas na verdade é porque ela não está prestando atenção, porque ela não consegue prestar atenção e não porque ela não escuta, quando é caso do autismo. Então, é importante sim, muitas vezes, fazer esse diagnóstico diferencial para ver se a pessoa realmente não tem nenhum problema de audição. Em confirmando que não haja um problema auditivo, aí é preciso expandir aí essa investigação. E isso também nos leva ao nosso próximo ponto aqui, quando falamos em relação ao autismo, que é a dificuldade de atenção compartilhada. A criança autista, ela apresenta muito isso e explica um pouco o porquê de você chamar e ela não atender. Porque
ela não reconhece seu nome, por exemplo, porque se você aponta para algum objeto, ela olha para o seu dedo e não para o objeto que você está apontando. O porquê dela não imitar uma careta que você faça com ela, ou dela não entender da sua expressão facial, se você está nervoso, se você está feliz, por exemplo, não saber diferenciar. Tudo isso também são sinais dessa dificuldade de atenção compartilhada, a dificuldade de dividir a atenção com alguém. A literalidade também é algo muito presente na criança autista. E essa característica é justamente o que o nome diz. A criança é muito literal, tendo dificuldade muitas vezes de brincar de faz de conta, de entender expressões metafóricas. Por exemplo, se você diz para a criança, nossa, tá tão calor que eu estou derretendo. Ela não vai conseguir entender que aquilo é uma figura de linguagem e vai pensar que você vai derreter mesmo. Aqui é importante a gente lembrar que toda criança é um pouco assim, um pouco literal, mas no autismo isso vai um pouco além, tornando essa compreensão muito mais difícil. Até crianças maiores vão ter dificuldade com essa compreensão. Você fala que alguém é uma pessoa doce e elas não vão entender o contexto geral, que aquela pessoa é amável, que é amigável, e vão pensar que a pessoa tem um gosto doce mesmo, prejudicando o entendimento da conversa e logo também prejudicando a socialização, a interação social, que são características inerentes ao transtorno de espectro autista. Ela pode ficar assustada quando você fala que vai morrer de rir. Com certeza, em relação ao aprendizado, vai ter dificuldade em entender a história que contam os livros ou nos filmes, por causa disso também. Além disso, em relação à literalidade, intimamente ligado também à rigidez cognitiva, se você falar para a criança que vai fazer tal coisa de tal maneira, em tal horário, e por qualquer motivo você tiver que mudar algum desses fatores, então essa criança vai ter muita dificuldade em aceitar e pode até entrar numa crise de desregulação, simplesmente porque ela levou aquilo de maneira muito literal, então de pronto ela aceita que tem que ser daquela maneira. Quando aquilo sai um pouco do planejado, que pode acontecer em qualquer situação, essa literalidade também vai afetar nessa questão da regulação da criança. Então, por ela entender tudo de uma maneira muito literal, e você falou para ela que vai ser desse jeito, vai ter que ser desse jeito. Só que na vida acontecem imprevistos e ela não vai conseguir, ou vai ter muita dificuldade de conseguir encarar esse imprevisto como algo natural, porque a literalidade dela faz ela entender que aquilo seria daquela maneira e pronto. E aí nós também temos a questão da inocência. Vejam, a inocência eu coloquei aqui, apesar de não ser uma característica única de uma criança autista, todas as crianças têm essa inocência, porém, na criança autista, muitas vezes essa inocência é exacerbada pelo tipo que ela entende, pela maneira que ela entende as coisas, por não conseguir sacar certas malícias que outras crianças às vezes já conseguem entender. Mas é importante ressaltar que essas crianças autistas também crescem, que essas crianças aprendem e que em outras fases do desenvolvimento a gente não pode ficar tratando a pessoa autista como sempre sendo uma criança. No autismo também há que se respeitar as fases do desenvolvimento do ser humano. Infantilizar pessoas autistas que não são criança é uma maneira de preconceito. Então é importante a gente frisar isso. A dificuldade motora e a agitação também estão muito presentes nas crianças autistas. E é muito importante observar essas dificuldades, tanto as motoras em geral, como as de coordenação motora fina, porque comumente essas crianças vão apresentar essas características. Então tem os trejeitos da criança, é muito comum andar na ponta dos pés, é comum uma certa agitação, como vimos lá nos critérios diagnósticos também, é muito comum os movimentos repetitivos e estereotipados, ficar balançando a mão em frente ao rosto, ficar balançando para frente e para trás, ficar mexendo a boca, abrindo e fechando, ficar piscando os olhos. Tudo isso, principalmente quando tem
algum fator que desregula a criança, algum fator que a deixa nervosa, quando quer expressar felicidade ou quando ela está com alguma dor, e você pode observar que aumentam esses movimentos estereotipados, que aumentam essa agitação, e é uma característica muito, muito presente nas crianças autistas. Também faz parte lá dos critérios diagnósticos, movimentos repetitivos, estereotipados. Então, quando a gente fala lá, só falando dos critérios, às vezes fica meio vazio, mas quando a gente começa a exemplificar aqui, vocês começam a perceber como que isso acontece no desenvolvimento da pessoa autista. E claro que eu não podia deixar de citar aqui a dificuldade na fala. Essa também muito presente no autismo, tanto os atrasos na fala, porém, mesmo crianças que não possuem atrasos na fala e são autistas, ainda assim vão apresentar dificuldades na fala. Como eu já disse, algumas apresentam atraso, outras apresentam atraso na fala funcional, apesar de falarem cedo, outras apenas repetem palavras ou frases que são ditas, e ainda pode haver outras que falam de maneira tão rebuscada para a idade que podem parecer pedantes e acabam também dificultando a compreensão e a troca que a fala exige. Então, a dificuldade na fala, além de ser um sinal muito presente em crianças autistas, não se dá apenas pela ausência na fala, mas por todos esses sinais que eu citei. Concluindo, quando lá no início eu estava definindo o autismo, falando dos critérios diagnósticos, e eu digo dificuldade de comunicação social, é disso também que eu estou falando. A dificuldade de comunicação vai muito além de falar ou não falar, muito além de ser oralizado ou não ser oralizado. A dificuldade de comunicação está presente em todo o contexto que a própria comunicação exige. A troca, a compreensão da fala, a fala de maneira compreensível e, além do mais, as outras maneiras de comunicar, como a comunicação não verbal, que são muito presentes no TEA. Então, é disso que a gente fala quando está falando que toda pessoa autista tem dificuldade de comunicação. É justamente sobre isso. Se você gostou desse episódio, curte aí, deixa nos comentários aí se você ou seu filho autista apresenta alguma dessas características, como que funciona para vocês. Podem mandar perguntas para nós, que a gente está disposto a responder. E continue acompanhando, porque nos próximos episódios nós vamos falar das características no adolescente e depois também nos adultos. Então, se inscreve para não perder os próximos episódios. Acompanhe os episódios anteriores, onde tem tudo muito bem explicadinho, para a gente poder entender sempre sobre tudo o que acontece na comunidade do autismo, tudo que rola na comunidade autista, e entender essa condição muito além apenas de uma questão médica, mas toda a questão social que tem por trás disso. Então, até a próxima. Se inscreve no canal para não perder nada que a gente vai trazer por aqui. Até mais, pessoal. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.